Hoje a gente vai estar discutindo um pouco sobre o que é o modelo lógico, como que ele está organizado, qual a importância dele para vigilância, para avaliação de sistemas e como que a gente pode montar um modelo lógico, né? Tem muitos dos trabalhos de vocês que são relacionados a modelo lógico e aí a gente vai tentar trazer essa clareza um pouco melhor a respeito desse tema. Continua a gente entrando por aqui. Então, o que o modelo lógico é? O modelo lógico ele é um instrumento que ajuda na avaliação de políticas públicas. Então, ele traz um apanhado geral de como essa política deveria estar construída e nos ajuda a avaliar se de fato está sendo assim ou se tem coisas para melhorar. Ela é uma forma simples e visual, então vocês vão ver um modelinho do modelo lógico mais à frente. É uma estrutura bem visual, onde você vai conseguir identificar todas as partes de uma vigilância, tudo que ela precisa estar organizada para fazer, numa estrutura que seja fácil de compreender. E ela permite ao gestor a compreensão do programa de uma maneira ampla. E isso é muito, muito, muito importante. Na saúde, em outras áreas, a gente vê muito isso, que cada pessoa ela acaba ficando restrita ao seu quadradinho. É tão especializado naquela atividade que ela faz, naquelas coisas que ela desempenha, que ela não consegue enxergar o todo, ela não consegue ver de maneira ampla. Então, o médico geralmente ele geralmente está ativo na questão de diagnóstico do paciente, tratamento, a enfermeira no acolhimento, nesse cuidado inicial, a galera da vigilância em análise de dados, elaboração de políticas públicas, cada um no seu quadradinho. Só que é difícil às vezes para a pessoa que está, por exemplo, na vigilância, entender o que está acontecendo por trás. A gente que é da vigilância, que analisa dados, enfim, cuida dessa parte, a gente tem muito costume de reclamar da qualidade dos dados. Por que o dado está vindo tão ruim? Por que está tendo atraso no envio do dado? Porque justamente a gente está aqui no nosso quadradinho, tentando monitorar por aqui. Mas a gente às vezes não tem clareza do que acontece antes. Da mesma forma, o médico, o enfermeiro, às vezes não tem tanta clareza do porquê que eu vou notificar, preencher esse monte de formulário. Enfim, o que isso vai resolver? É só burocracia? Não é só burocracia. Nossas análises e planejamentos, elas são baseadas nesses dados. Então, às vezes, eles não têm essa clareza de forma ampla, que tudo que é feito implica mais na frente em algum outro processo. E com o modelo lógico a gente vai conseguir enxergar isso, ter essa visão do todo. E aí o modelo lógico ele é utilizado para realizar essa análise das informações. Então, com o modelo lógico construído, a gente consegue verificar se está tudo ok ou se tem coisa para melhorar, que geralmente é o padrão, né? A gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Ele ajuda no planejamento do monitoramento, então ele te dá uma visão geral de tudo que você tem que fazer. E com essa visão geral você consegue determinar quais são as prioridades. Olha, eu tenho que agir por esse canto, porque aqui tá mais tem mais necessidade no momento. Ou então, nossa, vamos alocar a nossa equipe para essa outra área aqui, porque aqui a gente está sentindo um déficit. Então, com ele a gente consegue visualizar isso. Ele atua também em desenhos de avaliações, então algumas avaliações vocês podem observar. Eu mandei alguns documentos lá no grupo hoje de modelos de materiais que usam o modelo lógico. Então, para algumas avaliações de sistemas de vigilância, de políticas públicas, eles usam, o primeiro passo deles é construir o modelo lógico e identificar nessa estrutura toda como que a gente vai considerar cada parte, como que a gente vai avaliar cada parte. Então, geralmente ele é muito utilizado em desenhos de avaliações. Ele é muito bom para formular questões de avaliação. Então, você tendo olhado todo, vocês conseguem definir, olha, o que será que está afetando o Covid que a gente não consegue controlar a doença? Qual é o problema que está tendo? Tem algum problema em alguma atividade?
Tem alguma coisa que não está clara? Algum insumo que não foi citado ali, que de repente precisa e a gente não está considerando no processo? Isso tudo a gente vai conseguir formular a partir do modelo lógico. E ele também atua diretamente no diagnóstico dos resultados e dos impactos esperados. Então, se a gente tem a estrutura do modelo lógico, a gente consegue visualizar qual é o impacto que a gente tem que chegar lá no final. E aí, com ele, a gente vai conseguir medir e dizer, não conseguimos chegar nesse impacto final que a gente estava prevendo. Ou sim, conseguimos. Ou então, a gente conseguiu atingir um outro impacto que não estava previsto, mas que pode ser um impacto positivo que a vigilância tenha. Então, o modelo lógico, ele é uma estrutura visual, como eu falei, que mostra de forma ampla todo o sistema que a gente vai estar estudando. Vocês vão ver, inclusive no material que eu mandei lá no grupo, que existem várias formas de construção de modelo lógico. Hoje eu vou estar aqui passando para vocês aqui a sala mais usa. Então a gente meio que conversando, a gente chegou a essa estrutura básica do modelo lógico, mas ela pode ser adaptada, com toda certeza. A gente pode ir adaptando conforme a necessidade, mas o que eu vou mostrar aqui hoje é essa estrutura que a gente achou cabível para a construção dos modelos lógicos que a sala já vem construindo ao longo dos últimos anos. Tratando um pouquinho do conceito modelo lógico, né? A gente viu agora nesse início por que fazer o modelo lógico, qual a importância dele. Ele vai estar muito associado a essa questão da avaliação e entendimento do que a gente da característica toda da vigilância e de programas de políticas de saúde. E agora eu vou estar tratando um pouquinho de onde vem esse termo, né? Como que esse termo está organizado. E o início de tudo é formulado em teorias. Então, as pessoas têm várias ideias sobre o que pode ser feito. Geralmente, na área da saúde, é um gestor, uma pessoa especializada na área que tem várias ideias de como poderia a gente estar melhorando uma vigilância, uma política pública. São várias ideias juntas que formam uma teoria. Olha, talvez se a gente seguir por esse caminho, talvez dê bom. Na sequência, quando a gente começa a formular essas ideias, o próximo passo é a gente conseguir representar isso de uma forma esquemática, construir um modelo. Então, olha, talvez se a gente começar o atendimento, fazer o acolhimento dos casos suspeitos de Covid, na sequência a gente pede alguns exames que seriam interessantes, faz identificação dos contatos que aquele caso teve, aquele possível caso teve. Então começa a representar esquematicamente que direção deve ser tomada. E isso a gente constrói um primeiro modelo, um primeiro rascunho de um modelo. Na sequência, a gente entra então num outro modelo que a gente chama de modelo teórico, que é não só um desenho, mas que a gente usa um pouco da teoria. Então a gente usa a teoria para justificar aquele desenho. Então eu construí um fluxo de atendimento para o Covid, mas ele tem um fundamento para isso. Eu não tirei da minha cabeça. Eu dei esse exemplo pela manhã. Não adianta eu querer dizer assim, vou construir um modelo de atendimento para o Covid e eu vou elencar aí 10 robôs para colocar nas unidades de saúde e esses robôs que vão fazer todo o atendimento. É um modelo, criei um modelo. Mas talvez a teoria não seja adaptada para aquele momento. Então a gente chega no último passo, que é colocar esse modelo em operação. Então o modelo lógico é uma coisa factível de ser feita. É uma coisa que a gente tem uma teoria por trás, uma justificativa por trás. A gente construiu um modelo para isso, uma representação esquemática. A gente linkou essa representação esquemática com a teoria e a gente colocou ela em operação, viu? Não, de fato, isso daqui tem como fazer. Essas etapas todinhas que eu descrevi, elas vão gerar um resultado para mim, elas vão impactar no controle da Covid ou de qualquer outra doença que eu esteja trabalhando. Então, o modelo lógico, ele é a fase final, digamos assim, dessa elaboração dessa política ou de uma vigilância, por exemplo. O ideal, qual seria? Antes de qualquer política pública ser colocada em exercício, o ideal é que se tenha um modelo lógico por trás disso.
porque ele é o pensamento que vai dar forma a essa política. Só que no Brasil não acontece muito isso, né? Geralmente a gente entra apagando fogo, apagando incêndio, monta lá a estrutura, igual foi no Covid, né? Covid entrou, monta a estrutura todinha. Depois que a estrutura tá montada, a gente tenta começar a ligar uma coisa com a outra, procurar a teoria que tá por trás, para tentar montar o modelo lógico. Geralmente é o que a gente tem feito na prática do Brasil. O ideal seria o caminho contrário. Então, quanto mais a gente exercitar a construção de modelo lógico, mais isso vai ficando automático pra gente. Vocês vão ver que é muito legal construir um modelo lógico e vocês usam isso para diversas coisas. Ele é um primeiro passo de um planejamento. Então, essa seria o locus ideal dele, né? Vir antes de colocar em prática. Pensar antes de fazer. Tratando um pouquinho da história do modelo lógico, o modelo lógico teve início nos anos 70 por um projeto que o Banco Mundial fez. Então ele começou a ser usado na área da economia e nos anos 80 ele foi adaptado para a saúde. O ZAIDS aplicou ele no Programa de Ajuda ao Desenvolvimento e a partir daí ele vem sendo aplicado em diversas outras áreas e crescendo cada vez mais dentro da área da saúde. Se a gente for definir de forma geral o que é um modelo lógico, ele é um esquema visual que apresenta como um programa deve ser implementado e quais os resultados que são esperados para esse programa. Então, idealmente, como eu falei, a gente deveria colocar isso antes de ser implementado, né? Pensar no planejamento antes de implementar. Mas nada impede da gente fazer posteriori, como nós vamos fazer, alguns de vocês vão fazer aí, né, durante esse semestre, estudar os modelos, as vigilâncias que a gente já tem implementada e tentar entender qual foi o modelo lógico por trás daquilo ali para estar organizado nesse sentido. O modelo lógico ele deve explicar como que o programa idealmente funciona. Então, como eu recomendo começar a fazer seu modelo lógico? Primeiro, pegar tudo que existe de literatura publicada pela OMS, pelo Ministério da Saúde, literaturas oficiais. Porque ali eles descrevem como de fato as vigilâncias ou os programas de saúde eles devem andar. A parte ideal tá ali, né? Toda descrita. Então a gente vai pegar todos esses materiais. Pega a guia de vigilância epidemiológica, guia de controle da malária, se for fazer da malária, atendimento, guia de atendimento e acolhimento de casos suspeitos de Covid, se for fazer de Covid, todos esses documentos que o Ministério amplamente divulga para padronizar as atividades da saúde no Brasil. Então, peguem tudo isso, normativa, regulamento, juntem todos esses documentos, que a partir daí é que a gente vai começar a construir o nosso modelo lógico, que é a forma ideal de como o programa poderia estar andando. Nem sempre o ideal é o que funciona na prática. E aí, um segundo passo, depois da construção do modelo ideal, é a gente validar esse modelo. E na prática ver, olha, o Ministério da Saúde recomenda no Guia da Vigilância que se faça assim, desse jeito assim. Vou lá na unidade de saúde, vocês estão fazendo assim? Não, assim não tem lógica. Porque às vezes o material que é produzido no Ministério da Saúde, ele não é tão factível lá na ponta mesmo. Ele não tem a grande aplicabilidade na ponta, precisa ser adaptado de alguma forma. E aí a unidade de saúde adaptou alguma coisa e falou, não, a gente mudou aqui esse negócio aqui e tá dando certo. Então, peraí. Eles estão fazendo uma adaptação, deu certo. Então, por que a gente não pega essa adaptação também e leva para o Ministério para tentar trazer uma recomendação, né? Olha, eles estão fazendo assim, deu certo. Por que a gente não padroniza o Brasil todo fazendo essa adaptação? Então, a gente teria um desdobramento do modelo lógico, já é começar a avaliar se na realidade ele funciona desse jeito como o Ministério previa que funcionasse. E aí, a partir daí, a gente vai fazendo melhoramentos. Então, o modelo lógico ele é a base para a gente conseguir avaliar e construir recomendações em cima, para a gente melhorar cada vez mais a saúde.
Como eu falei, existem várias formas, vários modelos diferentes de modelo lógico, e hoje eu vou estar aqui comentando com vocês um que a gente usa bem, com bastante frequência dentro da sala. E ele é dividido em 8 partes principais. Eu vou mostrar daqui a pouco a estrutura dele, como é que a gente pode montar ele para ficar legalzinho para a gente visualizar. Mas aí só para a gente conversar sobre as partes dele. A primeira parte que eu coloquei ali é o componente. O componente é como se fosse uma grande área. Então, dentro, por exemplo, eu vou estar sempre aqui dando exemplos da Covid, né? Essa aula foi montada em cima da Covid, então, pensando na Covid, a gente tem algumas grandes áreas que a gente poderia estar atuando. A gente tem a área de atendimento aos pacientes suspeitos. Então, dentro dessa grande área, a gente tem várias coisas que precisam ser feitas para a gente ter esse atendimento efetivo. A gente precisa acolher o paciente, a gente precisa fazer o diagnóstico, a gente precisa medir saturação, medir febre para confirmar, né, se ele tem os sintomas. A gente precisa fazer uma série de coisas, tratamento, toda essa estrutura que geralmente é feita numa unidade de saúde. Mas a gente também tem um componente, por exemplo, de monitoramento e análise de dados, que é um outro grande grupo de atividades que a gente faz corriqueiramente para ajudar na resposta do Covid. Então, dentro do monitoramento e análise, a gente vai ter o quê? Monitoramento dos casos suspeitos, a notificação desses casos suspeitos, a gente vai precisar subir esses dados para um banco de dados, a gente vai fazer análise, construir gráfico, construir mapa. Então, várias outras atividades que estão dentro desse outro componente. Então, a gente vai criando componentes, grandes grupos de atividades. Embaixo dele, a gente tem os subcomponentes, que é o número 2, que são agrupamentos menores, que eles delimitam algumas atividades semelhantes também. Então, eles ficam dentro do componente. A seguir, a gente tem as atividades. E as atividades são essas que eu citei: a análise dos dados, a construção do banco de dados, elaboração de gráficos, tabelas e mapas, ou então na parte do atendimento, o acolhimento do paciente, medir a saturação, por exemplo, é uma atividade. Então, uma dica que eu dou para vocês, quem tiver que fazer o modelo lógico, é pegar os materiais do Ministério e começar pelas atividades. Geralmente nos guias de vigilância epidemiológica, esses materiais, eles têm muito claras as atividades. Então ele fala lá o que é para fazer. Ó, tem que fazer. O paciente chegou, o que tem que fazer? Tem que acolher, tem que medir saturação, tem que verificar a febre, tem que encaminhar para o médico. O médico vai fazer todo o diagnóstico, vai pedir exame, quais exames tem que pedir. Então você vai descrevendo passo a passo todas as atividades que estão envolvidas. Depois que você descreveu tudo, aí fica mais fácil você organizar os componentes. Então você começa a ver atividades que são similares, que geralmente é o mesmo local que realiza essa atividade. Então, atividades que são feitas em hospital, em unidade de saúde, geralmente elas estão dentro do mesmo componente, tá? Tudo envolvido, tá? Uma intrincada a outra. Mas atividade, por exemplo, de análise de dados, monitoramento, construção de bancos de dados, já está num outro componente. Aí você vai conseguir agrupando essas atividades nesses grupos. Na sequência, agora que a gente tem o componente, o subcomponente, já tem a atividade descrita. O que a gente precisa para fazer essa atividade? Essa é a pergunta do 4. Então a gente vai começar a descrever os insumos e os recursos. E aí vai desde recurso financeiro até recurso estrutural, recurso de material, recurso humano, pessoas capacitadas para fazer as atividades. Então, para cada atividade que você tenha, você vai descrever quais são os recursos que você precisa para ocorrer bem essa atividade. Na sequência, a gente tem o desenvolvimento dos produtos. Então, toda atividade, toda ação gera uma reação. A reação são os produtos. Então, sempre que você faz alguma coisa, você vai produzir alguma coisa. E isso você vai descrever no modelo lógico também. Na sequência, você vai descrever os resultados. Então, esse produto, ele vai resultar o quê? Qual vai ser
a resposta imediata desse produto. Muitas vezes a gente confunde produto e resultado, mas para tentar deixar mais claro para vocês, produto eu sempre considero aquele material que a gente pode entregar para um gestor. Então, um relatório é um produto, um boletim epidemiológico é um produto, uma análise de dados é um produto, uma quantidade de pacientes que foram acolhidos naquele dia é um produto. Eu posso mandar isso no final do dia para o meu gestor. Então, tudo que você conseguir enviar por e-mail, mandar pelo zap para alguém, é um produto. O resultado é uma coisa mais subjetiva, então é o impacto, é o ato de monitorar. A gente vai ter alguns exemplos mais à frente, vai ficar mais clara essa divisão. Mas sempre levando em consideração que produto é alguma coisa que eu consigo entregar. E aí no final, o passo 7, depois que a gente consegue fazer as atividades dentro dos componentes, subcomponentes, a gente já elencou os insumos que a gente precisa, quais são os produtos que a gente vai gerar disso e qual é o resultado que a gente vai ter. No final de tudo a gente vai ter um impacto, que geralmente o impacto ele tem que andar junto com o objetivo da vigilância ou do programa que você está trabalhando. Então, por exemplo, no da Covid, um dos objetivos é controlar os casos de Covid. Então, todas as atividades que eu faço, eu tenho que ter esse objetivo no final. É o impacto que eu quero causar. Eu quero controlar os casos de Covid. Então, o impacto ele tem que andar sempre junto com o objetivo da vigilância. E, por fim, o referencial teórico. Então, tudo que você construir do modelo lógico não vai sair da sua cabeça. É claro que experiência conta, muita coisa conta, mas sempre tem que ter alguma coisa que te respalde tecnicamente. A mesma história lá dos robôs. Se eu falar que eu quero colocar 10 robôs para poder fazer o atendimento nas unidades de saúde, onde é que eu encontro referencial teórico para isso? Tem algum manual recomendando fazer isso? Possivelmente não. Então é uma coisa que não entraria possivelmente no modelo lógico. Mas se eu falar que não, tem que ter pessoal capacitado, tantas enfermeiras, tantos médicos, e algumas outras categorias de profissionais especializados dentro da unidade de saúde para fazer o acolhimento da Covid, possivelmente isso tem nos guias. Então eu consigo referenciar e consigo colocar um respaldo para isso. Essa daqui é a carinha de um modelo lógico. Então isso daqui é uma partezinha de um modelo lógico. O modelo lógico é uma coisa muito grande, assim. Experiência própria de quem já fez alguns modelos lógicos, eles dão uns 20 slides desse daí. Porque são muitas atividades envolvidas e a gente tem que descrever o máximo possível, o mais detalhado possível, para que a gente consiga aquele objetivo final de ter entendimento do todo, um entendimento amplo do que a gente está trabalhando. Esse modelo aqui que eu trouxe, ela é da Covid e eu vou estar explicando partezinha por partezinha para vocês. Eu tirei o subcomponente para facilitar aqui a apresentação e o referencial teórico eu deixei aqui embaixo, que é o guia de vigilância epidemiológica. Tudo isso daqui eu tirei do guia para estar mostrando, mas ele pode vir aqui como uma outra coluna também. Essa estrutura pode ser construída no Excel, se vocês acharem mais tranquilo construir lá, ou mesmo no PowerPoint. Então vamos lá, vamos entender o que tem nesse modelo lógico. A primeira coisa que tem nele é essa coluna aqui em azul, que é o nosso componente. Então eu elenquei o nome desse componente como monitoramento e análise. Então a gente vai estar discutindo algumas coisas relacionadas ao monitoramento e análise da Covid. Aí eu peguei lá do guia de vigilância e elenquei 3 atividades que eu achei legais para a gente fazer de exemplo. Monitoramento dos casos de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave. Então, para a gente conseguir monitorar o Covid, né, acompanhar os casos de Covid, fazer a vigilância do Covid, a gente precisa saber como é que estão esses casos. A gente tem que acompanhar. Outra atividade é monitorar os casos suspeitos. Então, os pacientes suspeitos que chegam na unidade de saúde ou que, por exemplo, preencheram lá pelo Guardiões, que estão suspeitos com Covid, não foram para a unidade, mas que estão suspeitos em casa, a gente tem que monitorar esses casos. E uma outra atividade é o rastreamento de contato.
que é identificar, a partir daquele caso, quem são os contatos que aquele caso teve, para a gente poder monitorar esses contatos também. Percebam que nesses dois casos aqui, nesse daqui eu poderia trocar e colocar rastrear. O ideal é que a atividade a gente considere como uma ação. Quem nunca jogou imagem-ação, quando cai lá na letra ação, é um verbo. Então, a atividade é um verbo. Monitorar, avaliar, analisar, enfim, acolher, medir. Então, geralmente terminado em R, sempre terminado em R. Monitorar, monitorar, aqui poderia ser rastrear. Então, lembre sempre das atividades a gente padronizar com o verbo no infinitivo. Bom, a gente já elencou as atividades, a gente já agrupou elas tudo dentro desse grupão aqui. Todas elas estão envolvidas com monitoramento e análise. E aí, vamos ver para cada atividade dessa, o que eu preciso para fazer essa atividade. Então, deixa eu colocar aqui para a gente se concentrar agora no monitoramento dos casos. Então, eu tenho que fazer o monitoramento dos casos de síndrome gripal e de SRAG. Como que eu faço isso? Eu preciso, primeiro de tudo, banco de dados. Esses casos eles são notificados no ESUS Vigilância, ESUS VE e no CIVEP Gripe. Então eu preciso desses dois bancos de dados para começar a monitorar eles. Eu preciso de internet, porque esses dois bancos de dados são dois bancos de dados enormes que são disponibilizados para mim via SIC e eu preciso baixar lá na minha unidade de saúde, no local onde eu estou trabalhando. Eu preciso de telefone, porque às vezes está faltando algum dado de algum paciente, ou eu preciso recuperar algum dado específico de alguma unidade de saúde, eu preciso ligar para a unidade para poder confirmar isso. Preciso de telefone. Eu preciso de profissional qualificado para fazer isso, porque não adianta eu falar para qualquer pessoa, senta aqui, vamos monitorar os casos. A pessoa não sabe nem abrir um banco de dados, não sabe mexer em Excel, não sabe nada. Então, não vai conseguir fazer o monitoramento. Então, a gente precisa de profissional qualificado. Então tá, a gente já tem o componente, a gente já tem a atividade, a gente já tem um insumo. O que vai gerar disso daí? Se eu conseguir monitorar esses casos, tiver acesso ao banco de dados, internet, as coisas que eu necessito, o que eu consigo gerar com isso? Eu consigo fazer análises, por exemplo, de agregado, de faixa etária e de sexo. Eu vou ter os dados lá dos casos, eu consigo analisar ele por faixa etária e por sexo. Então eu consigo mandar para o meu gestor, olha, produto, hein? Produto tem que mandar por e-mail. Consigo mandar por e-mail lá para o meu gestor todo dia, no final do dia, uma análise de quantos casos tiveram por faixa etária e por sexo. Aí ele vai comparar, olha, realmente o Covid está atingindo mais a faixa mais jovem agora, que atinge mais os idosos, agora está atingindo mais a faixa mais jovem. Ele vai conseguir fazer os planejamentos deles e colocar em prática a partir dos dados que eu tenho do monitoramento. E aí, qual o resultado disso? Lembrando que o resultado é mais subjetivo que o produto. O resultado é o monitoramento da circulação de vírus respiratórios. Então, eu estou acompanhando os casos de síndromes respiratórias e eu vou conseguir fazer esse monitoramento no final. Eu vou saber onde é que está tendo mais casos, onde é que está tendo mais caso grave, mais caso leve. Com isso, no final, eu preciso atingir o objetivo final da vigilância da Covid, que é o quê? Controlar a Covid. Então, percebam que uma coisinha está ligada à outra. A gente tem o componente, está ligado à atividade, os insumos que ela precisa para realizar, o produto que isso vai gerar, qual o impacto e o resultado desse produto. Vamos fazer mais uma aqui com o monitoramento dos casos suspeitos. No nosso caso, para monitorar os casos suspeitos, a gente também precisa dos mesmos insumos. Poderia ser diferente, mas a gente tem os mesmos insumos. Qual o produto que a gente vai gerar disso? Um relatório de monitoramento de caso. Então, eu consigo mandar lá para o meu gestor todo dia. Olha, a gente teve 100 casos suspeitos de Covid, desses 100, 20 foram confirmados, 10 foi descartado, tem 30 lá esperando o resultado do exame que ainda não saiu. Isso eu consigo mandar para ele, depois que eu monitorei. E aí, qual o resultado que eu tenho disso? Eu consigo classificar esses casos. Eu consigo dizer se ele é um caso confirmado, se é um caso descartado, se é um caso continuo suspeito. E isso vai gerar um impacto direto no controle da Covid. A gente vai ter esses dados, a gente vai conseguir aplicar melhor
os nossos insumos e as nossas atividades de forma mais pontual. Rastreamento de contato. Os insumos continuam os mesmos, eu preciso de banco de dados para saber quem foram os casos, eu preciso de internet, eu preciso de telefone, porque nesse caso eu preciso ligar para as pessoas, olha, quem foi os seus contatos? Aí depois eu ligo para os contatos, olha, a gente ficou sabendo que você teve contato com um caso, e a gente gostaria de acompanhar você pelo período de 10 dias, 14 dias, e te ajudar se for necessário com alguma coisa. Então a gente precisa ter esses materiais. Qual é o produto que a gente vai gerar disso? A gente vai conseguir identificar a cadeia de transmissão. Então a gente vai conseguir fazer assim, tem o caso 1, esse daqui foi o caso 1, ele teve contato com 5 pessoas. A pessoa 2, 3, 4, 5, 6. Mas o caso 2, o contato 2, ele acabou dando positivo também. Então ele gerou mais alguns contatos lá que ele teve na família dele. Então a gente consegue desenhar essa cadeinha e mandar pro gestor. Olha, a gente conseguiu identificar aqui 10 casos. Desses casos a gente identificou 5 contatos de cada um e a gente tá monitorando. Então a gente consegue entregar pro gestor esse mapa dessa cadeia de transmissão. Qual o resultado disso? A gente consegue interromper a transmissão. A gente identificou quem foi o caso, quem foi os contatos desse caso, e a gente conseguiu orientar esses contatos a ficar em quarentena em casa. Então ele não vai sair, porque ele teve contato com alguém. Ele vai ficar trancadinho lá na casa dele por 10 dias, 14 dias, e a gente vai interromper essa cadeia de transmissão. Isso vai gerar um impacto final no controle da Covid. Então deu para perceber mais ou menos essa estrutura, sempre componente, atividade, insumo, produto, resultado, impacto. Uma coisa está sempre ligada à outra. Bom, com relação ao mapeamento, ao modelo lógico, o que eu queria trazer era isso. Mas eu trouxe uma coisinha a mais pra gente ir pensando o porquê de construir. A gente discutiu no comecinho qual a importância de se ter um modelo lógico. Agora a gente sabe como faz, também a gente consegue visualizar que de fato isso daqui é muito importante para a gente ter entendimento do todo, saber todas as fases, todas as atividades, tudo que precisa ser feito para poder chegar no impacto final, nosso objetivo final. Mas a partir de um modelo lógico, a gente pode construir outras coisas, que são os passos seguintes. Por exemplo, a gente pode construir indicadores em cima desses modelos. Então, bom, eu sei como que é o ideal, eu sei que tem que ter todas essas atividades para fazer o controle da Covid. Eu sei o que precisa para fazer tudo isso, tem os insumos lá elencados, eu sei quais são os resultados disso, os produtos finais, os resultados que isso vai gerar, e eu consigo monitorar isso agora. Então, por exemplo, a gente pode usar indicadores de estrutura, de processo e de resultado. Deixa eu explicar cada um deles. Os indicadores de estrutura, eles mostram a estrutura das coisas. Então, como que a gente tá de disponibilidade de material? A gente pode estar pensando em recursos materiais, recursos humanos, a própria estrutura física. Então, quando a gente fala, por exemplo, não estamos conseguindo atingir a meta preconizada para vacinação da Covid. Tá, isso é um indicador de resultado. Lá no final chegou o resultado, não conseguimos atingir a vacinação, a meta da vacinação. Mas por que a gente não conseguiu atingir? Será que faltou seringa? A gente tinha vacina, mas não tinha seringa? Um problema estrutural. Então a gente não pensou em ter um material suficiente para poder fazer aquilo que a gente tinha que fazer. Com o indicador de estrutura, a gente consegue monitorar isso ao longo do tempo. Então, vamos pensar hoje como é que a gente tá de seringa? A gente tem que vacinar, 1.000 idosos. Hoje, a gente só tem 500 seringas. A gente não vai conseguir. Vamos atrás para tentar resolver isso. Então, os indicadores de estrutura, eles mostram o por trás dos problemas. A gente enxerga o problema, não vacinamos. Qual foi o problema? Vamos investigar por trás o que está acontecendo. Às vezes pode ser, por exemplo, a gente não tem estrutura física para isso. Precisa de sala de vacina, precisa de rede de frio, precisa de toda uma estrutura para poder fazer a vacinação. Será que a gente tem toda essa estrutura?
Então, são coisas que a gente tem que pensar e com um modelo lógico a gente consegue visualizar. Então, lá a gente não tem os insumos, vamos olhar nos insumos para ver o que precisa naquelas atividades que a gente falou. Então, para fazer o monitoramento lá dos casos do Covid, a gente precisa de internet. Tem internet lá na unidade de saúde? Não consegui monitorar porque não tinha internet, não baixei o banco de dados, eu não tinha o dado, aí não consegui fazer os negócios. Ou, por exemplo, computador. Às vezes a unidade de saúde tem um computador para a unidade toda, quando tem essas unidades de estados menores. Então imagina, depender de um computador só para fazer tudo que precisa. Isso é um indicador de estrutura que está mostrando, olha gente, a gente não está conseguindo controlar a Covid, não é porque a gente é ruim, é porque a gente não tem estrutura, a gente não tem como fazer isso, a gente até quer fazer, mas não tem como. Então a gente consegue identificar lugares para a gente melhorar os processos. Então olha, precisa de investimento então para comprar computador, colocar mais um computador em cada unidade de saúde que só tem um, para a gente poder otimizar esse processo. Aí a gente aloca o dinheiro para o que está em necessidade naquele momento. E aí a gente fala do outro tipo de indicador, que é o indicador de processo. É o analisar o fazer do profissional. Então, por exemplo, ainda na vacina do Covid, a gente não conseguiu atingir a cobertura, a gente olhou lá os indicadores de estrutura, estava tudo certo. Tinha a sala de vacinação, tinha profissional capacitado, tinha seringa, tinha vacina. O que está acontecendo? Será que esse processo tá descrito corretamente? Será que todos os profissionais que estão envolvidos ali, eles entenderam qual é o processo que eles têm que cumprir? Será que tá claro para a população o que ela tem que fazer, que a população tem que ir lá? A gente viu bem chocante no começo da vacinação dos idosos aqui no DF. Tinha fila de idoso lá, uma aglomeração de idosos para vacinar. Alguma coisa nesse processo tá dando errado. A gente está expondo a população a se aglomerar lá na entrada das unidades de saúde, porque alguma coisa nesse processo não tá bom. É processo de comunicação? Vamos melhorar a comunicação? Vamos melhorar a comunicação. Então vamos identificar, vamos criar indicadores de processo para a gente acompanhar isso. E por fim, os indicadores de resultado, que é aquele final lá. Então, ok, nossa meta de vacinação não foi alcançada, a gente só vacinou 50% da população prevista. Esse é um indicador de resultado. Ele vai mostrar como está a situação. Lembrando que esses indicadores eles não andam sozinhos. Um tem que andar com o outro. Porque um explica o outro. Por que não vacinou todo mundo? Vamos tentar entender o porquê que foi isso. Quando a gente vai lá para os nossas atividades que a gente tinha comentado, então eu trouxe aqui de novo as atividades. Monitorar os casos de síndrome gripal e de respiratória aguda grave, monitorar os suspeitos e o rastreamento. Para cada um desses a gente consegue pensar nos indicadores deles. Então, por exemplo, no monitoramento dos casos de síndrome gripal, um possível indicador de estrutura é o número de unidades notificantes. Às vezes a gente não tem dado em algum município, não é porque não tem caso, é porque não tem lugar, não tem estrutura para poder o paciente ir lá procurar ser notificado, ser tratado, acolhido e passar por todas as outras fases que ele tem que passar. Então, um indicador, por exemplo, é o número de unidades notificantes. Acompanhar isso. A gente consegue melhorar esse número? Consegue. Vamos tentar alocar mais unidades, vamos tentar melhorar essa estrutura. Um exemplo muito simples que a gente tem aqui no DF é as cidades do entorno. Será que todo mundo está sendo notificado na sua cidade de residência, que teoricamente deveria ser o correto? Muitos casos do entorno estão sendo notificados dentro do DF. Talvez um desses problemas seja unidades notificantes que não estão em locais adequados no entorno. Então são coisas que a gente começa a pensar na estrutura que está organizado o sistema. Indicador de processo, a gente poderia elencar aqui a proporção de pacientes que foram identificados com saturação menor que 95. Então, será que eu estou identificando os pacientes com saturação menor que 95? É uma das possíveis características do Covid, é a baixa saturação, falta de ar, falta de oxigenação, né? Será que a gente está identificando todo mundo que chega lá com síndrome gripal, a gente está fazendo o teste com oxímetro?
para verificar isso. Se a nossa proporção de casos está baixa, tem algum problema aí. Ou o processo não está claro, os enfermeiros não foram treinados, os médicos não sabem que tem que fazer isso, ou não sabem nem fazer isso. Eles precisam ser treinados para fazer isso. E aí o indicador de resultado, a incidência final de síndrome gripal. Quando a gente trata, por exemplo, dos casos suspeitos de Covid, a gente pode falar de estrutura, a disponibilidade de insumo. Eu não falei que a gente tinha que medir a saturação. Para medir a saturação, a gente precisa de oxímetro. Toda unidade de saúde tem oxímetro disponível? Não sei. Vamos analisar, vamos saber como é que tá isso, como é que tá essa estrutura da unidade. Então é um indicador de unidade, de estrutura. Um indicador de processo, oportunidade do monitoramento. Então acontece lá na unidade de saúde, eles estão notificando, bonitinho, tem insumo, tem tudo lindo, eles estão notificando, sabe o que é para fazer, notifica tudo, aí no final do mês eu vou mandar meus dados lá para a central de vigilância. Resolve? Não vai resolver. Os dados vão chegar lá com um mês de atraso. Imagina, o paciente foi diagnosticado no dia 1º de março, os dados vão chegar lá no dia 30. Já não dá pra ver mais os contatos, porque se o contato teve contato com ele, já virou caso, já passou pra outra pessoa, não vai ter oportunidade. Então, entender as oportunidades de cada passo é importantíssimo pra gente entender se o processo está sendo bem feito. Então, a gente precisa que esses dados cheguem com o máximo de urgência na vigilância. Tem isso no guia. Olha lá no guia, tem o tempo que deve ser enviado. Até 7 dias para algumas doenças. Então, isso tem que ser seguido. E isso pode ser medido, o que é mais legal, para a gente identificar onde estão os problemas. E no final, a gente pode ter o indicador de resultado, que é a incidência de sintomáticos. Para a atividade do rastreamento, o que a gente pode ter aí para avaliar a estrutura? Número de contatos identificados por caso. Então, se eu falar assim, eu identifiquei um contato por caso. É estranho, talvez tenha algum problema aí nessa estrutura de identificação. Como é que está sendo identificado? Porque é muito pouco. É difícil que uma pessoa tenha contato com uma pessoa só nos últimos dias. Então, monitorar quantos contatos foram indicados é uma forma da gente verificar se essa estrutura está sendo correta, se a gente está conseguindo identificar a estrutura correta da cadeia de transmissão. No processo, a gente pode verificar quantas cadeias de transmissão a gente conseguiu localizar. Olha, eu consegui localizar o primeiro caso, que gerou alguns contatos, aí depois eu identifiquei que um deles virou caso, deu positivo, identifiquei mais os contatos dele, então a gente vai montando essas cadeias. Quanto mais cadeias a gente conseguir montar, mais claro está todo o processo e mais efetivo está o nosso processo. A gente vai conseguir bloquear todo esse monte de cadeia, vai ser muito mais efetivo. E como resultado, a gente pode medir aí a prevalência de contatos monitorados. Saber aí do total de contatos, quantos que a gente conseguiu monitoramento efetivo. Porque tem uns que não querem responder, tem uns que a gente não consegue o contato telefônico dele, e-mail, nada do tipo, mas sabendo a prevalência, no final a gente consegue monitorar isso como indicador de resultado. Então, espero que tenha ficado claro para vocês que a partir do modelo lógico que a gente vai poder construir, a gente consegue monitorar um monte de coisa. A gente consegue melhorar muito o sistema, porque a gente vai ter muita ferramenta disponível. E uma outra ferramenta que a gente pode construir também, junto com o modelo lógico, depois do modelo lógico, é o mapeamento de processo. O mapeamento é uma descrição de um fluxo, basicamente. É um desenho, é uma organização lógica dos processos. Então, para cada atividade daquela lá, eu consigo desenhar um mapeamento de processo e explicar cada uma das fases que tem que fazer. Por exemplo, aqui, ele induz a ordenação temporal das atividades. Então, eu sei qual atividade vem primeiro, depois qual que eu tenho que fazer, quando que eu tenho que fazer, quando que eu tenho que pedir exame, quando que eu tenho que passar tratamento, quando que eu tenho que indico vacinação para quem está suspeito, indico vacinação para quem é gestante. São coisas que a gente precisava mapear e deixar isso organizado e nesse formato de fluxo. O mapeamento, ele é bom porque ele consegue melhorar a eficiência e eficácia da organização. A gente consegue padronizar os processos. Então, se alguém é contratado, por exemplo, agora na época da vacinação, é possível que tenha contratação de algumas pessoas para poder suprir a necessidade.
Agora imagina ter que treinar essa galera todinha para padronizar os processos, para que todo mundo entenda qual é o papel ali dentro. Se a gente tem um mapeamento pronto, e aí eu só tô falando bem por cima, depois essa questão de indicador e de mapeamento é uma outra aula que a gente pode detalhar bem melhor isso. Eu acho que a Sara tá até aqui online. A Sara é de administração e ela pode saber muito melhor de mapeamento do que eu, ela e o professor Lucas. Depois a gente pode conversar mais com isso, mas o mapeamento, ele ajuda na gestão do tempo. A gente consegue dinamizar as atividades e fazer com maior qualidade, porque elas vão estar padronizadas. Ele é baseado numa linguagem específica, a gente tem alguns programas livres que podem ser utilizados para fazer mapeamento. E ele é essa daqui, ó, essa construção, isso é um mapeamento de processo. Então ele tem as atividades, que é essas caixinhas em azul. Então aquelas atividades do modelo lógico que a gente pegou lá, a gente consegue ordenar dessa forma. A gente sabe qual que vem primeiro, depois qual que vem a outra. Depois às vezes tem alguma pergunta, se vai para um lado, vai para o outro. Então tudo isso a gente consegue transformar aquela parte lá ainda de uma forma mais visual, ainda mais fácil de identificar. A gente consegue colocar aqui quem são os responsáveis pelas atividades. Então a gente não definiu lá nos insumos. A gente precisa ter profissional capacitado, às vezes a gente precisa ter um médico, às vezes a gente precisa ter um veterinário para desempenhar determinada atividade. Então a gente pode elencar aqui quem são as pessoas. E isso vai garantir que a gente tenha uma padronização dos processos. Existem mapeamentos muito simples, por exemplo, esse daqui é do processo diagnóstico do tratamento da sífilis. Então a grávida, ela entra no sistema, ela faz o acolhimento, diagnóstico, tratamento, controle, e aí a gente tem no final a grávida sadia, o RNA sadio, se a gente conseguir fazer esse processo. Só que o ideal é que quanto mais detalhado a gente conseguir fazer, melhor é. E aí esse mapeamento bem simples, ele pode se transformar nisso daqui. Um mapeamento bem mais complexo, mas que ele está todo detalhadinho. Então se entrar uma enfermeira nova no sistema, ela pega isso daqui, ela já sabe, olha, a grávida chegou, tem que fazer o que com ela? Eu vou mandar ela pra onde? Eu peço que exame? Isso daqui tá tudo mapeado, tá tudo muito claro para as pessoas. Então percebam o quanto é importante a gente ter a estrutura do modelo lógico para entender a base e dali a gente construir milhares de outras coisas em cima e melhorar cada vez mais a estrutura.